Atenção! Dia 22 e dia 23 de setembro, final de semana, sábado e domingo, manifestação da verdade em várias denominações de Gramado e Canela, principalmente na Catedral Principal de Gramado e Canela, algo que nunca foi feito na história da Serra Gaúcha. Uma cidade desenvolvida, turística, uma Alemanha no Brasil, um Japão no Brasil, que nunca aconteceu. Nunca aconteceu uma manifestação desse tipo. Todos estão convidados. Escola de Jesus. Depois, no Lago Negro, bem perto da minha casa, em Gramado, com um novo formato modelo, com 4 mudanças, transmitido ao vivo pelo Instagram, Filosofia X, e depois YouTube, para exemplo dos demais pontos da Filosofia X. Dia 29 de setembro, manifestação da verdade em Balneário Camboriú. Alô, Thales, Cibele, Marla, Fernanda, e em várias denominações. Vamos fazer um tour denominacional. E também Escola de Jesus no Centro-Leste de Santa Catarina. Dia 30 de setembro, manifestação da verdade em Criciúma e Içara. Na Catedral Principal de Içara e várias denominações em Criciúma, e Escola de Jesus no sul de Santa Catarina. Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia X, para acompanhar as transmissões e atividades X. Última chamada para o encontro de Brasília. Impostos para as igrejas já. Dia 12 de outubro, reunião da Escola de Jesus com Akel no Salão de Eventos do Hotel. Dia 13 de outubro, manifestação com caminhão de som, carreata, caminhada até a Torre de TV, juntamente com as entidades e jornalistas convidados, e dali até o Congresso Nacional, no pátio do Templo Brasileiro, manifestando a verdade como Jesus, Pedro e Paulo faziam e recomendaram fazer. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mea Lex com Akel. Bem-vindas e bem-vindos a mais um programa de evolução para a consciência de vocês. E de fato, é isso que Paulo vai abordar em 1 Coríntios capítulo 8. Um paralelo do nosso texto áureo de Romanos 14, onde Paulo vai falar sobre deuses, onde Paulo vai falar sobre oferendas, onde Paulo vai falar sobre amor, onde Paulo vai falar sobre evolução da consciência. E ainda alguns outros conselhos, terminando o capítulo 7, sobre casamento e relações sexuais. Fique conosco, você que está vindo pelo anúncio, você de Goiás, você do Distrito Federal, você de Brasília. Participe das nossas manifestações daqui exatamente um mês. Hoje, dia 13 de setembro, daqui um mês, no dia 13 de outubro, nós estaremos manifestando em Brasília, no Congresso Nacional, Impostos para as Igrejas Já. E antes de mais nada, antes de responder vocês e começar esses 2 capítulos em um só programa, eu cumprimento todos vocês. Já estão me chamando de maçom? Nem sentei? É isso? Estou vendo aqui. O primeiro comentário que vou ler é esse. Ieda Alencar. Eu não sou maçom, querido. Eu sou o criador da maçonaria. Sou o maior Illuminati. Ieda, pelo amor de Deus, senta, ouve. Não é porque a maçonaria fala algumas coisas que nós falamos. Maçom é materialista, maçom é poderoso, maçom é ambicioso,
Maçom é místico. Ele acredita no poder das palavras, das coisas, usa amuletos, anéis. Quer dizer que porque tem estrelas no céu, Deus é petista? Hoje em dia, se você usar uma estrela vermelha, é petista. Se usar um anel de delta, é maçom. Vamos evoluir, vamos. Já começa respondendo. Queridos, eu quero falar sobre tributação eclesiástica. Vamos lá? Ah, vocês viram o gatinho? E gato também é símbolo de trevas, símbolo de mal. E vocês que têm gato, cuidado, hein? Gato é símbolo de sabedoria, os pagãos tinham gatos. Meus queridos, vamos começar com tributação eclesiástica. Chamem a todos, eu vou subdividir a partir daqui. E já respondo perguntas, segura a pergunta aí na agulha. Atenção! O bem do Senhor e também receberei o mal. Agradecemos a audiência do programa Lux Mea Lex, a evolução da sua consciência. Agradecemos os que enviam ajudas para o crescimento da filosofia X. Filosofia X Organs Ente Sophie. Todos os vídeos da Filosofia X, você encontra o link dos contatos, demais links importantes e todas as informações necessárias para participar da Escola de Jesus. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe. Queridos, falando em tributação eclesiástica, eu já falei sobre Bolsonaro, o Cabo da Ciolo, o João Amoedo. O João Amoedo promete tributar igrejas. Agora, só para vocês terem uma ideia, porque muita gente está dizendo que eu para com isso é uma utopia, mas quem é que disse que nós queremos isso? Nós só usamos esse clamor, esse slogan, essa frase, como Jesus usava a roupa de mestre para chamar a atenção das pessoas no pátio do templo para que pudessem ouvi-lo. Primeiro ser conhecido, depois ser ouvido. Manifestações que estamos fazendo no Brasil inteiro. Depois dos locais, agora nós vamos para o pátio do Templo Brasileiro em Brasília. E ano que vem, no pátio do Templo Mundial em Jerusalém. Muito bem. Hoje, continuando essa série, na entrevista da Marina Silva, concedida ao G1, como vou mostrar agora, no final, no Pinga Fogo, olha o que aconteceu. Vejam aí. Esse vídeo tem direitos autorais. Animações de gráficos que ninguém tem. Depois eu edito essa parte. Esse vídeo será subdividido na parte 7, que é a parte final do Pinga Fogo. Perguntas com sim e não. A Marina foi surpreendida com a pergunta sobre tributação eclesiástica. Vamos ver aqui? Não entendo o que significa taxação de igrejas. Vamos ver só. Não entendo o que significa taxação. Entendo o que significa... Deixa eu voltar aqui, porque vocês sabem, não tenho funcionários aqui para mexer tudo para mim, é tudo eu que faço, tudo eu que vejo, sou tudo num só. Cinegrafista, editor, programador, produtor, apresentador. Um dia teremos nossa equipe, um dia teremos nosso café. Favor da prisão após condenação em segunda instância? Sim. Aqui, ó. Vamos lá. Estão preparados para ver isso? Aguça a sua audição. A Marina Silva vai ser pega de surpresa nesse pinga-fogo na entrevista ao G1. E ela devolve a pergunta, uma réplica com outra, com a mesma questão, tentando entender a pergunta. Na verdade, querendo ganhar tempo para saber o que iria responder, porque ela, ainda evangélica,
Vocês sabem, ela é muito próxima do Caio Fábio, já esteve com o Caio Fábio muitas vezes, amigos de longa data. Nós aguardamos que ela saia do sistema religioso, que ela desigreje, que ela conheça a verdade absoluta. Agora veja, a Marina, quando perguntada de taxação eclesiástica, tributação, ela devolve, porque ela quer ganhar tempo. Ela é evangélica, dependendo do que ela falar, ela vai perder ainda mais apoio evangélico. Vocês sabem que em vários vídeos você pode ver, ela não apoia o aborto. Marina não apoia o aborto, Marina apoia um plebiscito. Aí por isso chamam ela de síntese, em cima do muro, sem posicionamento, sem firmeza, vendida e por aí afora. Não vim aqui falar sobre isso. Eu vim aqui mostrar para vocês a questão de taxação, porque nós estaremos nos dias 12, 13 e 14 daqui um mês em outubro. Especialmente dia 13 de outubro, sábado, quando teremos a grande manifestação no Pátio do Templo Brasileiro, impostos para as igrejas já. Você que é espírita, você que é católico, você que é agnóstico, você que é o que for, se una a nós, esotérico, se una a nós nesse dia tão especial com caminhão de som, vocês todos verão. Nós temos uma programação que em breve vamos colocar aqui para vocês. E muitos têm nos criticado dizendo, isso é utopia, isso não tem lógica. Os jornalistas estão perguntando. A Globo está querendo saber dos candidatos à presidência a taxação eclesiástica. E eles precisam dar uma resposta para isso, porque essa é uma questão que está começando a surgir agora no Brasil e no mundo. Principalmente Brasil. Vê só isso, esse momento. Preste atenção. A favor do foro privilegiado para políticos? Não, Cobrança de mensalidade nas universidades públicas? não. Taxação de igrejas? Vê. Não entendo o que significa taxação de igrejas. Que várias... Ela devolveu a pergunta para ganhar tempo. Não entendo o que é taxação de igreja. E agora? Aí ela vai lembrar da Bíblia. Quando ela der a resposta da Bíblia, agora ela acabou de se comprometer com todos os eleitores que se ela for eleita presidente, ela vai ter que taxar todas as igrejas, sendo evangélica ou não. Ela já não tem apoio evangélico, ela vai ter que taxar as igrejas. O que eu estou dizendo é, provavelmente Marina não chegará lá. Pode acontecer, eu sempre disse que ela era a síntese, no fim quem é a síntese mesmo é o Michel Temer. Quem diria? 13 anos, eu lembro do meu vídeo sobre a tesoura. Quem assistiu o meu vídeo sobre a tesoura? Que eu falei que 13 anos de poder vermelho no Brasil, é incrível, incrível, mas precisamente e cabalisticamente, 13 anos de poder vermelho, depois 13 anos de poder azul, tesoura, a falsa dualidade. Depois vem a síntese, tese, antítese, síntese. E agora, quem fez a síntese por 2 anos? Michel Temer. Eu esperava que o Michel Temer ia cair, tinha chamado eleições, antecipado eleições, e a Marina Silva, que sempre foi a voz da síntese, da conciliação, seria ela. E no fim era o próprio Michel Temer, esse conciliador, esse que faz aí a transição, para enfim chegar ao que eles querem. Só que agora com a conjuntura internacional, da extrema-direita, da direita, do sionismo, do que tatura, o sionismo pode estar colocando seus candidatos em cada lugar. E no caso seria Jair Bolsonaro. Eu estou travando aqui, pausando o vídeo, fazendo vocês esperarem, mas é importante explicar todas essas coisas. As igrejas não pagam impostos, não têm impostos, por exemplo, municipais, não têm outros tipos de impostos também cobrados sobre o seu faturamento. Faturamento entre aspas. Eu vou responder como Jesus respondeu. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aliás, eu parabenizei, está aqui nesse canal, um pastor batista que esteve na convenção da Marina Silva, do Partido Verde, do Partido Rede, aonde esse pastor disse, Bíblia, Bíblia, Constituição, Constituição, César, César, Deus, Deus, que é o que é. É o que Paulo sempre ensinou, o que Pedro sempre ensinou, é a verdade original que Jesus disse, reino de cima, reino de baixo. Agora, a Marina Silva teve que seguir isso. Eu vou voltar para vocês entenderem. Vocês têm que entender isso aqui. Olha isso. Eu vou voltar. Ela vai perguntar novamente para dar tempo de responder. Para dar tempo de pensar. O seu faturamento. E aí o jornalista vai explicar o que é. E ela vai ter que dar uma resposta. E com a resposta dela, ela se comprometeu. Sem querer, querendo, Pagam impostos. com a taxação eclesiástica, impostos para as igrejas já. De igrejas?
Não entendo. Vamos voltar Foro aqui. privilegiado para políticos? Não, Cobrança de mensalidade nas universidades públicas? não. Taxação de igrejas? Olha, Não entendo o que significa taxação de igrejas. Que várias igrejas não pagam impostos, não têm impostos, por exemplo, municipais, não têm outros tipos de impostos também cobrados sobre o seu faturamento. Faturamento entre aspas. Eu vou responder como Jesus respondeu. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pretende diminuir o número de ministérios? viu? Prestou atenção? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou falando de Marina aqui? Não! Eu estou falando do quanto que essa questão está vindo bem agora. O quanto ela é importante. Vai ser pauta de todas as eleições daqui para frente até que se decida taxação para as igrejas, como é na Suécia. Eu já fiz um vídeo, se você não viu, veja. Colhem aqui depois no chat desse vídeo subdividido. A taxação, como é que é na Itália. Infelizmente na Itália, na Espanha, na Alemanha é uma vergonha, na Inglaterra é uma vergonha, na França é uma vergonha. Só a Suécia que é um exemplo. Então, meus queridos, o que eu estou dizendo é: tem ou não tem sentido nossa manifestação em Brasília? Vê que os jornalistas todos estão buscando isso. Eles estarão conosco lá. Todos os jornalistas estão convidados. Uma manifestação nacional inédita. Nunca foi feita. E agora estou preparado para responder as perguntas de vocês antes de começar a Bíblia original, Códigos originais de 1 Coríntios, capítulos 7 e 8. Atenção! Dia 22 e dia 23 de setembro, final de semana, sábado e domingo, manifestação da verdade em várias denominações de Gramado e Canela, principalmente na Catedral Principal de Gramado e Canela, algo que nunca foi feito na história da Serra Gaúcha. Uma cidade desenvolvida, turística, uma Alemanha no Brasil, um Japão no Brasil, que nunca aconteceu. Nunca aconteceu uma manifestação desse tipo. Todos estão convidados. Escola de Jesus. Depois, no Lago Negro, bem perto da minha casa, em Gramado, com um novo formato modelo, com 4 mudanças, transmitido ao vivo pelo Instagram, Filosofia X, e depois YouTube, para exemplo dos demais pontos da Filosofia X. Dia 29 de setembro, manifestação da verdade em Balneário Camboriú. Alô, Thales, Cibele, Marla, Fernanda, e em várias denominações. Vamos fazer um tour denominacional. E também Escola de Jesus no centro-leste de Santa Catarina. Dia 30 de setembro, manifestação da verdade em Criciúma e Içara. Na Catedral Principal de Içara e várias denominações em Criciúma, e Escola de Jesus no sul de Santa Catarina. Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia X, para acompanhar as transmissões e atividades X. Última chamada para o encontro de Brasília. Impostos para as igrejas já. Dia 12 de outubro, reunião da Escola de Jesus com Áquel no salão de eventos do hotel. Dia 13 de outubro, manifestação com caminhão de som, carreata, caminhada até a torre de TV, juntamente com as entidades e jornalistas convidados, e dali até o Congresso Nacional, no pátio do Templo Brasileiro, manifestando a verdade como Jesus, Pedro e Paulo faziam e recomendaram fazer. Serão 3,5 km de manifestação em caminhada e grande manifestação com muita música e ensino da verdade em frente ao Congresso Nacional. Nunca aconteceu um protesto pacífico desta natureza, deste porte, na história da humanidade. Do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, desde 70 depois de Cristo. É o único, é inédito. Faça parte desta história.
não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Uma criança sorri ao ver um filhote de elefante cair. Ela não tem o que comer, mas mesmo assim nunca pensou em desistir. Eu recebi o bem do Senhor e também receberei o mal. Eu recebi o bem do Senhor e também receberei o mal. Agradecemos a audiência do programa Lux Me Alex, a evolução da sua consciência. Agradecemos os que enviam ajudas para o crescimento da filosofia X. Filosofia Ex Organs Ende Sofia. Todos os vídeos da Filosofia X, você encontra o link dos contatos, demais links importantes e todas as informações necessárias para participar da Escola de Jesus. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude, responda, evolua e produza. X.tv.br. Vamos lá. Vocês precisam dar atenção às vinhetas do Daniel. A gente coloca aqui, não vai preocupar espaço não. São chamadas importantes, de eventos importantes. Eu vejo isso porque todo dia vocês perguntam: como é que eu faço para falar com o Aki? Como é que eu faço para ser aconselhado? Como é que eu faço para ter minhas questões respondidas? Onde se encontra? Todo dia é falado aqui. É impressionante, as pessoas não prestam atenção nas vinhetas. Vamos mais aqui, vamos ver perguntas. Perguntas. Cabo da Ciolo, não. De novo, não. Já respondi sobre Cabo da Ciolo agora. Esses dias. Sobre as pedras da Geórgia. Manter 500 milhões de pessoas no mundo faz parte da grande tribulação? Veja meu vídeo, 66,6% do mundo vai ser... da humanidade será destruída, dizimada, eu não me lembro como é que eu coloquei lá. E eu lembro que eu tive que tirar o termo porque o YouTube não gosta de termos violentos. Mas é 66,6%. 2/3 da humanidade vai morrer. Ou vão morrer. Taxação, templos maçônicos também, mormons, TJs, tudo, meu querido. Onde tiver CNPJ que entra dinheiro e sai dinheiro, não importa. Pode dar nome de instituição filosófica, filantrópica, eclesiástica, religiosa, ONG. Entrou dinheiro, saiu dinheiro, tem que ser taxado. Não é possível. O que mais? Acreditar e fé é a mesma coisa? Sim e não. Porque fé, quando aparece a palavra fé na Bíblia, eu sempre coloco na Bíblia original, Codex eu vou colocar e estou colocando com letra maiúscula, porque indica Jesus, que é a promessa cumprida. Jesus é a promessa cumprida. Acreditar é o verbo
daqueles que sabem que essa promessa se cumpriu. Ou seja, o judeu diz que tem fé, mas ele não tem a fé, que é Jesus, porque ele ainda espera o cumprimento da promessa. Essa é a diferença. Já consegui fazer 3 pessoas seguirem a nossa filosofia. Importante é que eles não sigam virtualmente, mas que eles mudem a visão. Agora, parabéns pela produção. Alisson Ariel, os jovens têm aparecido. E olha como eu estou feliz com jovens como Henrique, Kennedy, Alisson. Jovens que estão fazendo um trabalho extraordinário. Agora tentei me lembrar de uma jovem também que tem respondido muitas pessoas, eu vejo sempre lá. É impressionante. Muito feliz com isso. Sete espíritos de Deus. Não existem 7 espíritos. 7 é apenas o significado de ex, x, incógnita. É o mesmo que poli, por exemplo. Um prefixo que significa muitos. No sentido de nós temos muitos espíritos de Deus. E está no todo. 7 também significa que ele é perfeito e é todo. Está em todo lugar, do início ao fim. Não há lugar que o Espírito de Deus não esteja. É só isso. Não é nada literal. Quase nada no Apocalipse é literal. Essa pergunta ali é muito boa. Do Rodrigo dos Santos. Isso é pergunta boa. Você sabe que a gente conhece a evolução da pessoa pela pergunta, né? A pessoa preocupada muito com questões políticas, apocalipse, escatologia, é uma pessoa que precisa evoluir. Talvez sim, talvez não. Também tem questões, mas quase que sempre precisa evoluir. Está preso em alguma coisa. O importante, as perguntas mais evoluídas são as perguntas de cunho prático. Como essa pergunta do Rodrigo dos Santos. Pergunta prática. O Marzano está ali também, um abraço a ele e a Terezinha Índia. É normal querer saber mais na medida que se cola o grau? Opa, claro. Que bonito ver você, Marzano. Um católico que está aí com a nossa querida Sor Terezinha e tão rapidamente abraçou a fé, a evolução, colando os graus. Que bonito isso. Torço muito por vocês. Rodrigo dos Santos. Como é um velório orgânico em caso de um falecimento de um fráter ou sor? Olha, já casei 3 casais, está aí a Nalva, já casei Pauliele, já casei o Jorge e a sua esposa, Isabel. Não me lembro se casei mais algum outro, como diz Paulo. Acho que não, só esses. E não fiz até hoje um velório. Eu fui chamado em Curitiba por uma tragédia, vocês devem lembrar, que aconteceu com uma moça em Curitiba, sobrinha do nosso querido fráter Rogério. Foi uma tragédia. A família do Japão veio. Toda a família do Japão estava na mesa e eu conversei com eles, expliquei que Deus não interfere. Olha, é mais importante ir num velório que um casamento. Salomão falou isso, Jesus falou isso, Paulo falou isso. Eu adoro, amo muito esses ambientes. Sabia? Vamos lá, vamos à loucura do Evangelho. Vocês amam boate, balada, festa, shopping? Não, não podem. Eu amo cemitério. Eu amo capela ecumênica que é feito velório. Que ontem você disse que fica feliz com câncer e agora diz que ama cemitério. É o que a sabedoria recomenda. Cemitério é um lugar extraordinário. Eu penso que uma pessoa do bem, quando entra num cemitério, tem que sentir o que eu sinto. Ou quando passa diante de um cemitério. É uma oportunidade incrível. Se vocês forem convidados para velório, não importa se é um frater sor nosso, ou parente de alguém,
ou uma pessoa de fora, não importa quem seja, descrente, fiel, cristão ou não, original ou não, do sistema, foi convidado, mas vá. Porque quase todos os velórios do mundo, que eles inclusive chamam de culto fúnebre, essas cerimônias fúnebres são muito mal feitas. Você já imaginou cerimônias fúnebres se transformarem em cultos, em rituais, em adoração, música, emoção? E principalmente, sempre a palavra do padre ou pastor está voltada para o misticismo. Frases como Deus quis, Deus escreveu a nossa história, Deus determinou o dia que nascemos e o dia que morremos. O Senhor é que sabe, o Senhor nos levou. O Senhor levou tão jovem porque de repente ela ia se desviar e poupou para salvá-la. O Senhor sabe o que ela ia passar e de repente quis levá-la antes. O Senhor recolheu essa rosa do seu jardim porque o Senhor tem seus meios que nós não entendemos. Os seus planos são maiores do que os nossos. Não devemos questionar Deus. É de uma hipocrisia, misticismo, ignorância. O único velório que você vai, e você vai ver um pouquinho de coerência, é velório de testemunhas de Jeová. Porque as testemunhas de Jeová são desprovidas desse misticismo tolo de que Deus interfere e determina a morte das pessoas. Então quando eu já fui em vários velórios, é claro, mas quando, estou falando de X, desde que eu fundei há 6 anos e meio a Filosofia X, quando eu fui chamado para falar com a família japoneses ali em Curitiba, que morreu essa jovem, eu falei sobre misticismo, que Deus não interfere, e todos ficaram na mesa espantadíssimos comigo. Porque embora eles me acompanhassem há muitos anos, eles não tinham entendido isso ainda. E eles estavam se confortando com essas respostas do sistema. Então, Rodrigo, vocês mestres da Filosofia X, é uma oportunidade imensa um velório de você dizer que Deus não interfere, ter substância para isso, ter preparo para isso. Leva uma Bíblia, porque muitas Bíblias estarão lá, explica pela verdade, mostra, o que não faltam são textos de que Deus não interfere, de que Deus é justo, de que estamos sendo crivados, que tudo pode acontecer com qualquer um, que o Criador não quer o sofrimento de ninguém, não planejou um acidente, uma tragédia, nem quis levar ninguém antes do tempo, nem depois do tempo. Não, jamais. Essa é uma grande oportunidade de vocês falarem da justiça do Criador. Então, sem rituais, deem essas palavras de sabedoria, falando sobre o Deus justo e não místico. Conforte a família, dizendo que o conforto está no horizontal, na matemática de Deus. Deus habita nas pessoas, as pessoas são templos do Espírito. Conforte também falando sobre as 3 instâncias de Deus. O primeiro crivo, o recrivo, que é a relogramação. Fale que muitas pessoas irão para a 2ª instância se não venceram o mal aqui, se não venceram o seu ego. Terão que vencer na relogramação. Que não existe inferno. Tem coragem para fazer isso? Faz, não tem problema. Que velório vai ser esse, hein? Gente chorando de tristeza e chorando de raiva também. Mas é transformador, é uma oportunidade incrível. Eles terão que deixar você falar. Agora, se é de alguém dos nossos, que já tinha visão X, aí, claro, muito mais a oportunidade de falar isso aos visitantes, aos familiares que não conhecem isso. Mas olha, é uma oportunidade. Eu vou até começar a torcer que alguns de vocês morram, para a gente começar a desenvolver. Quem quer morrer aí? Gente, é tão feliz morrer. Se vocês soubessem como a morte é acordar. Quem lembra desse provérbio, a morte é o acordar? Todo dia eu estou aqui preparado para responder vocês, amanhã eu volto, todo dia eu volto. João Almeida, o batismo com fogo tem relação com o batismo de demônios? Não! Batismo com fogo é batismo de juízo, batismo no Espírito é receber o Espírito. Batismo de demônios que eu falei é no caso de pessoas que fazem pecado avon, erros deliberados, que difamam o nome de Deus, difamam o nome de Cristo no seio da igreja, no seio da escola de Jesus entre os cristãos. E aí os cristãos fazem uma votação para afastar essa pessoa e dizer, olha, ou se arrepende ou você vai ser afastado, você está difamando nós. Como é que pode você dizer que é cristão fazendo isso? Olha só, você está tendo relação com uma mulher já casada, por exemplo. Você está batendo na sua esposa. Está entendendo? Erros graves, porneia, moicheia, avon, erros deliberados. Aí você diz, olha, sabe o que vai acontecer contigo? Batismo de demônios.
porque os espíritos malignos vão entrar dentro de você. Você não é cristão, nunca foi. E se foi, precisa se arrepender agora. E se não se arrepender e mantiver o ego vencendo a você, vencendo te vencendo, então você, meu caro, ou você, minha cara, acabará recebendo o batismo de espíritos malignos. Os daimons, os espíritos malignos vão entrar nela. Por óbvio, se eu tenho o ego, escolho a sexo, escolho o mal, não sou cristão, não tenho o Espírito Santo perfeito, eu tenho a imperfeição. E se eu tenho a imperfeição, a impureza, os espíritos malignos vão entrar dentro de mim. Mas não imaginem demônios voando. Não imaginem espíritos malignos entrando em você. Isso é cosmos imaterial. Lembrem-se que 3.000 espíritos malignos podem estar dentro de um homem. Ou seja, sentimentos ruins que são representados como consequências pelos espíritos de Deus. Aliás, esse é o tema também de hoje, que vai começar agora. Todo dia eu estou aqui para responder perguntas, não fiquem tristes vocês que não foram citados, porque todo dia eu estou aqui. Aliás, quando eu terminar essa Bíblia Original Codex, eu responderei tudo. Vocês que têm dúvidas de Apocalipse, de escatologia, de política, todo dia eu estou respondendo aqui. Calma, o teu capítulo vai chegar, o livro que você quer vai chegar, Tessalonicenses, arrebatamento vai chegar, 1 Coríntios 15 já está quase chegando, Gálatas vai chegar, Hebreus vai chegar, e Apocalipse vai chegar. Dá para ter paciência? Vamos começar! Atenção! Dia 22 e dia 23 de setembro, final de semana, sábado e domingo, manifestação da verdade em várias denominações de Gramado e Canela, principalmente na Catedral Principal de Gramado e Canela, algo que nunca foi feito na história da Serra Gaúcha. Uma cidade desenvolvida, turística, uma Alemanha no Brasil, um Japão no Brasil, que saber bem, é essencial pra vida. Ser sábio é saber se portar, saber perguntar e também responder. Ser sábio é saber quem eu sou, também saber onde sábio é saber quem eu sou, também saber onde vou. O sábio não perde o seu tempo em coisas banais, em coisas iguais. Ele busca aprender em silêncio, ouvindo o pneu, pra depois falar. Ser sábio é ser luz para alguém, ser luz ao sábio convém. Ser sábio é ser luz para alguém, ser luz ao sábio convém. Vamos buscar a Sofia, saber discernir os tempos findos. O Mestre mostrou o caminho, peçamos então em evolução. O sábio. O chat foi desativado.
Daqui meia hora volta para o grande finale. Primeira aos Coríntios, ou Coríntia Aleph, capítulo 7, terminando. Se você quer conhecer todo o capítulo 7, que é um assunto que começou no 5, colhe os graus anteriores. Nós estamos aí no grau 251. O grau 250 foi muito bom, falou sobre machismo, sobre relações sexuais, sobre casamento, novo casamento, divórcio, tudo isso aí. Vamos lá. Paulo continua. Se o pai ver que sua filha já está madura o suficiente para casar, e o noivo dela não consegue segurar os impulsos, e achando-o responsável, o pai, que é melhor casar, não há nenhum problema nisso. A sua Bíblia vai dizer pecado, mas é problema. Aconselhe ela a se casar. Contudo, se o responsável, pai, ver que o noivo mantém seu compromisso e não é dominado por seus impulsos, e os dois preferem continuar se conhecendo, namorando, também não há problema. De modo que aquele que dá a sua filha em casamento faz bem, mas o que consegue fazer sua filha namorar por mais tempo faz melhor. Revelare. Pai, aqui na sua Bíblia, é o responsável legal pela filha. Não necessariamente um pai, porque na cultura grega e romana, os pais e responsáveis tinham o poder de arranjar ou proibir o casamento das suas filhas, parecido com a cultura judaica. Aqui também na sua Bíblia, se aparecer por acaso virgem, algumas Bíblias traz as mais antigas virgem, é filha, na verdade, no original grego. Se você ler esses versículos nas mais diversas traduções, provavelmente você não entenderá. Porque a figura do noivo não está presente. Eu estou dizendo que você vai abrir a Bíblia e vai encontrar um grande erro nela, nas traduções. Qual erro? Mais um. Tantos, né? Você vai encontrar, nesse último versículo, o entendimento de que o pai tem impulsos carnais e que consegue segurar esses impulsos carnais. Como é que o pai vai ter impulsos carnais pela filha? É um pedófilo? É um abusador sexual? Acho que não. Então está mal colocado porque a figura do noivo não está presente. Houve algum problema no manuscrito que encontraram, no pergaminho que encontraram na época, e gerou isso aí. E aí eles só vão explicar isso em enciclopédias bíblicas, com tradutores, intérpretes, teólogos, eruditos, filósofos que vão conseguir lá e dar essas hipóteses do que está faltando ali para poder dar sentido ao texto, porque o texto, da forma que está traduzido na tua Bíblia, não é fiel. Eu vou explicar. A tua Bíblia se diz tradução fiel, revisada, atualizada, corrigida. Na verdade, ela é fiel mesmo, porque ela é fiel aos erros que estavam. Ela continua errando, ela continua mantendo, porque eles acreditam que não podem mexer, acrescentar, tirar. Então eles podem até colocar variantes textuais, eles podem até fazer escolhas de sinônimos, mas eles vão se manter fiel àquilo que sempre teve. Então, portanto, toda a Bíblia muda sinônimo, mas não corrige o problema, se mantém fiel ao problema que estava. Então a tua Bíblia é fiel, a tua tradução é fiel, muito fiel. O problema é que só as enciclopédias é que vão explicar o que de fato o texto está dizendo. Está sem sentido? Isso aí qualquer teólogo, qualquer pessoa, professor de português, ateu, agnóstico, que não acredita na Bíblia, vai abrir isso daqui por semântica e vai dizer assim, isso aqui não tem sentido. Por acaso o pai é algum pervertido sexual? Ou mesmo que consiga controlar os impulsos pela filha? Mas... Você está entendendo? Então entenda. A figura do noivo não está presente para explicar e dar o entendimento. Mas é claro que os impulsos sexuais não seriam do pai, nem do responsável, mas do noivo.
Apenas a permissão seria do pai legal, do responsável. Paulo está aconselhando o equilíbrio, onde não quer que jovens namorando sexualmente fiquem namorando, está faltando fiquem ali, sem compromisso, sem casar, porque isso sim é fornicação. No original, já expliquei para vocês que fornicação é sexo por sexo, sexo sem compromisso, sem responsabilidade. Vamos ter relação sexual uma vez só, 2 vezes ou muitas vezes, morando junto ou não, e sem casar. Não vamos casar, não temos por que casar, não somos fiéis um ao outro, não temos plano nem planejamento de casar. E muito menos jovens casando cedo, que é outra preocupação de Paulo, pessoas casando cedo. Por quê? Porque ele usa a palavra madura. E é incrível como intérpretes, por conta da má tradução, vão entender que está se tratando daquelas filhas que têm o dom, a habilidade, como ele fala nos versículos anteriores, de permanecer solteira. Você deve conhecer alguém. Tem algumas pessoas no X que têm aí 50, 60, 70 anos e sempre foram solteiras ou estão viúvas há muitos e muitos anos e querem continuar assim. Mas não é disso que Paulo está tratando, porque Paulo está falando de permissão do pai. Paulo está falando de uma pessoa preparada, evoluída, amadurecida para casar e não madura etariamente apenas. O que está maturo aqui não é só a idade dela, mas a relação com alguém. Ou também ela está preparada para encontrar alguém, para ter alguém. Aquele pai que fica privando as filhas, eu não vou entregar minha filha não está preparada, não, ela vai ficar aqui, não vai namorar, não vou deixar. E ela tinha vontade, mas ele não deixava. Então a filha com muitos impulsos carnais, quer dizer, quer porque quer, o pai vá lá e permita, é isso que Paulo está dizendo. Também. Então entenda, ele não queria nem que ficassem por aí, tendo relações sem compromisso, como também que casassem cedo, sem se conhecerem devidamente, sem maturidade. Namorar no original é se conhecer, o que nós do X vamos chamar de se crivar. Crivar é dizer não antes. Quando 2 pessoas estão se crivando, juntas, próximas, quanto mais próximo, melhor o crivo, para se conhecer mais rápido, mais intenso. Porque uma coisa que eu sempre digo, como é que vai se conhecer com os dois trabalhando em farmácia, mercado, como muitas pessoas em países de segundo mundo e terceiro mundo, como o Brasil, trabalham? Em farmácia, é digno, é um trabalho digno, claro, mas pense, uma pessoa que trabalha em shopping, mercado, farmácia e tantos outros lugares, é escrava do capitalismo. E aí só pode encontrar o namorado nos feriados e finais de semana. E aí quando se encontrarem vão estar cheios de saudade. Qual é o planejamento? Filme, cinema, carinho, viagem, passeio, fotos. Isso não é se conhecer. Não é suficiente para se conhecer. Vai ter que ter muita habilidade, muita cultura, muita evolução para conhecer. Se conhecer é se miscuir mesmo. É no sentido de crivo, de pegar a peneira, a palavra tribulação, e peneirar, para ver que suco sai. Para ver o que é joio e o que é trigo. Tem que se aproximar, tem que estar muito próximo, muito intenso. Não case sem o crivo, para ver a compatibilidade, para ver se realmente é compatível. Aquelas compatibilidades que falamos, comportamentais, sexuais, sem isso impossível se casar, não há maturidade. As igrejas são sinagogas de cultos e rituais, deveriam ser escolas de Jesus, porque igreja é escola, doutrina é educare, onde solteiros e casais eram aconselhados e ensinados. Sabe, os solteiros, os casados, todas as pessoas, todas possuem dúvidas práticas sobre essas questões e deveriam ter suas questões respondidas nas reuniões como igreja, nas escolas de Jesus, nas salas de aula, que devem ser as reuniões, as mesas de comunhão, e não rituais, oblações, oferendas, cultos e cultos e cultos. Você vai na igreja missa, vai na igreja culto, vai na igreja ceia, quando é que você vai ter suas dúvidas respondidas? Mas aqui a gente tem o M12, o G12, as células em casa, o pastor fala comigo. Eles não respondem, eles não abrem essas questões.
Eles têm respostas prontas que nem eles mesmos sabem. Confia no que eu estou falando. Muitos pastores e pastoras que nos assistem estão saindo do sistema conosco e dizendo, assumindo isso, desde 2012. E muito antes que eu começasse, muitos que conhecem bem a estrutura chamada Igreja Cristã de Constantino Lutero e Calvino, sabem muito bem o que eu estou falando. Então você não vai encontrar as respostas para suas perguntas nesses lugares. É muito triste isso. Porque, como eu falei ontem, vou reprisar aqui, gente que não sabe ser pai, vai ser pai. Menina que não está pronta para ser mãe, vai ser mãe. Isso é muito grave. E é culpa de vocês pais. E é culpa de todos esses pastores e padres que, ao invés de ensinarem, são falsos mestres, porque estão inventando liturgias, cultos. Eles deveriam ser mestres, eles deveriam ser professores, eles deveriam tirar as dúvidas das crianças, dos jovens, dos adultos. Está cheio de gente sofrendo. E aí o que eles dão para vocês? Campanha, oração, pedidos de oração. Isso é a mesma coisa que uma pessoa chegar agora num hospital e dizer, eu preciso de uma cirurgia, senão eu vou morrer. E eles darem para ele um comprimido, um calmante. É isso que as denominações fazem. Elas não curam. Elas dão soluções paliativas que matam com o tempo. Você entende? Igreja é escola. Quanto à última expressão, que diz, abre aspas, mas o que consegue fazer sua filha namorar mais tempo faz melhor, pode ser também traduzida no original como, abre aspas, mas o que consegue ter sua filha solteira em casa por mais tempo, ou, abre aspas, mas o que tiver sua filha solteira em casa sem relações sexuais faz melhor. Porque ele está falando de impulsos. Então não vai pensar também que é aquela mulher que, então não preciso casar, só ter minhas saídas de vez em quando com alguns homens. Ou o homem ter com algumas mulheres e não preciso casar. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo daquelas pessoas que têm controle sobre seus impulsos. Ou seja, que têm a habilidade do celibato. Não tem vontades sexuais, não tem necessidade afetiva. Até tem, mas se controla. Escute, pela coerência a tradução faz mais sentido com o verbo namorar, se conhecer, pois o texto está falando de duas coisas. Impulsos e noivos. Eu diria até uma terceira que eu não coloquei aqui, que é a maturidade da jovem. Paulo continua. Quanto às viúvas, elas podem se casar, mas aconselho que casem com cristãos. Originais, hein? Enquanto o marido estiver vivo, para o Criador, a mulher está ligada ao seu marido. Melhor ainda, se a viúva conseguir ficar sozinha, pois ela será mais feliz, pois terá menos preocupações. Esse pois terá menos preocupações faz alusão ao que ele tinha falado no mesmo contexto em versículos anteriores, quando falou às viúvas e aos casamentos e aos solteiros, dizendo que se eles casassem, eles teriam muitos problemas, muitas preocupações. Porque não conseguem cuidar das coisas do Senhor. Veja, Paulo está colocando prioridades. Ele está dizendo que casar faz bem, mas bom mesmo é se vocês pudessem ser como eu, se vocês pudessem refrear os desejos. Agora, Paulo é muito evoluído nisso. Paulo tem uma missão extraordinária e consegue ser assim. Mas ele não está dizendo para ninguém seguir aquilo que não foi chamado. Pelo contrário, se tem uma coisa que Paulo sempre ensinou é siga aquilo que você recebeu. Ele na tua Bíblia tem uma tradução mística que diz assim, recebeu de Deus, cada um recebeu de Deus um dom, como se alguém tivesse recebido de Deus, é como se Deus olhasse e dissesse assim, esse aqui eu quero que seja solteiro, esse aqui eu quero que seja frígido, esse daqui eu quero que seja, tenha bastante apetite sexual, bastante libido. Não é isso que Paulo está falando. A tradução da tua Bíblia dá uma conotação mística, mas não é isso. Paulo está querendo dizer o seguinte, nascem as pessoas sem interferência direta de Deus, as pessoas nascem assim. Depende da genética, depende do sangue, do gene, o ciclo, enfim, seu pai escolheu sua mãe escolheu seu pai e teve você. E você nasceu assim, nessa imiscuidade. Você nasceu assim, você é fruto dessa mistura de genes e
nasceu com um comportamento, com uma personalidade. Não foi Deus que escolheu que você fosse assim. Nasceu assim, Deus nunca interferiu. E assim nascerão todos os homens até o último homem em 7.000 anos. Você entende? E dentro disso, Paulo está dando conselhos. Olha, se preocupar para quê? Se você pode. Para que nenhum judeu bíblia chegasse e dissesse assim, tem que casar, hein? Ficar solteiro ou não. Os judeus costumavam forçar as pessoas a casarem. Típico do que acontece com as igrejas hoje. Você tem que casar e casa errado. E o problema não é não só casar errado, que vai gerar trauma e tantas outras consequências, mas ter filho. Que aí assim é um vínculo. Um vínculo eterno. Se você tem filho com alguém e esse casamento dá errado ou essa relação dá errado, e aí? Tudo isso é consequência grave, gravíssima, que você vai sofrer o resto da vida. Então Paulo está levando tudo isso em consideração e está dizendo, olha, é bem complicado, melhor mesmo é não se envolver nisso, porque as consequências são graves. É só você ver as pessoas por aí. O que tem de gente com filhos de diversos homens, filhos de diversas mulheres. Eu conheço casos assim no na minha família, externamente, casos terríveis. É muito triste essa questão da falta de instrução, falta de preparo. Ninguém deveria casar sem instrução. Ninguém deveria ser pai e mãe sem instrução. Ninguém. Tudo que respondi aqui sobre casamento e relações sexuais foram conselhos meus. Olha só a humildade. Penso que o Espírito de Cristo que está incorporado em mim, que está habitando em mim, que está encarnado em mim, na minha consciência, me orientou a responder da forma que eu respondi assim. Mas são conselhos meus. Você prestou atenção nisso? E aqui termina 1 Coríntios capítulo 7. Tudo que Paulo falou ontem e hoje em graus 250, 251, nesse escrutínio que nós fizemos, nessa perícia de versículo a versículo, são conselhos de Paulo. Que pensa ele que o Espírito de Deus dentro dele o orientou pela sabedoria, pelos dons, pelo chamamento perfeito a responder dessa forma. Nós também achamos que ele é digno de confiança. Nós também o respeitamos como mestre da graça. Nós também entendemos que o Espírito de Cristo estava orientando ele, porque nem ele tinha noção de que o que ele estava escrevendo seria escolhido para ser Bíblia 500 anos depois. Nem ele tinha noção que o que ele estava escrevendo ia estar sendo escrutinado por Áquil aqui ao vivo para dirimir questões e ajudar pessoas que confundem essas cartas. Nem ele imaginava que o que ele escreveu se tornaria a segunda Bíblia. O que ele falava, ele sabia que era a segunda Bíblia, o entendimento da graça, mas ele jamais entenderia que os escritos dele seriam tão importantes. Até poderia entender que esses pergaminhos chegariam nas mãos de muitas pessoas, mas jamais ele imaginaria como chegou, como é hoje a importância dele, do que ele escreveu. E a confusão que ele fez. Porque se ele tivesse noção do que o que ele escreveu ia ser tão mal interpretado, eu tenho certeza que ele teria escrito na linguagem mais infantil possível. Ele não teria usado uma linguagem como ele usou. 1 aos Coríntios, ou Coríntia Aleph, capítulo 8. Eu preciso frisar isso aqui. Paulo está dando conselhos. Nem ele ousou fazer dogmas, doutrinas dele, humanas, na graça. Aprenda isso. Como podem esses pastores criarem dogmas na graça? Capítulo 8. Agora Paulo vai escrever respondendo resumidamente aos coríntios sobre as mesmas questões pagãs e judaicas do nosso texto áureo de Romanos 14. Antes que Paulo inicie, você que está chegando agora precisa colar o grau Romear, capítulo 14. O capítulo 14 de aos Romanos é um capítulo de amor, de respeito, de luta contra o preconceito,
do fim da problemática do sábado, da observância da lei, da proibição de alimentos. Romanos 14 é crucial para você que está deslegalizando, você que está saindo do legalismo da Bíblia. Respondo agora a vocês sobre os alimentos usados em oferendas aos deuses. Bem sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento aqui é muito além de gnosis, de logia, de logos. Está falando de evolução. Você vai entender no final. Toda vez que Paulo falar em conhecimento nessa introdução, está falando em evolução. Todos temos ciência. Todos temos gnosis, logos, razão, intelecto, consciência, evolução. Aí ele diz: esta evolução, este conhecimento, traz ego. Nós ficamos orgulhosos quando achamos que sabemos alguma coisa. Mas o amor realmente evolui. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama o Criador, este realmente tem conhecimento sobre o Criador. Que lindo isso. Revelare. Que linda forma de iniciar a resposta. Paulo está dizendo que o verdadeiro sábio é aquele que ama, pois o amor vence o ego. Selá. Os conhecimentos humanos só produzem ego. Teologia, filosofia, universidades, livros, cultura humana. Mas o amor vence o ego. Sabe o que é que importa mesmo? Amar. O amor vence o ego. Olha o que ele disse aqui, ó. Sabe qual é a verdadeira evolução? Amar. Escreva aí. Bom aluno, boa aluna, escreva aí. A verdadeira evolução é amar. Porque quem ama já venceu o ego. Paulo continua. Sabe, isso é tão grave que isso prova que toda vez que você ver uma pessoa egoísta, isto é, uma pessoa que pensa em si, que não cedeu, não mudou alguma coisa por outra, é porque não teve amor. Não há amor. Ou há amor insuficiente. Porque o amor, quando existe, é intenso e é suficiente. Ele é capaz de fazer você vencer a si mesmo. Se você realmente ama o Criador, você vai se humilhar. Você vai aceitar o que é a verdade. Se você realmente ama as pessoas onde o Criador habita, você realmente vai ceder, vai se humilhar, vai aceitar. Por isso que o crivo, ele é transparente. Ele é exatamente o que é. O crivo não tem erro, é inerrável. O crivo não se equivoca. Se existe um crivo, revelará quem você é, se você ama ou não ama. Porque quem ama vai sempre ceder. Isso é evolução. Quer dizer, você pode ter muitos conhecimentos, você pode saber muitas coisas, mas o verdadeiro evoluído é aquele que conheceu a si mesmo e que sabe a destruição. Sendo assim, em relação aos alimentos utilizados em oferendas pagãs aos deuses, sabemos que a imagem do deus pagão não significa nada. Não é os deuses que não significam. Você pode ver que as religiões, toda religião,
A imagem, a matéria, não significa nada. No mundo, pois, neste mundo onde estamos, nesse crivo, só existe um Criador, um Senhor, um Deus. Mesmo que no mundo existam muitos deuses, alguns no céu, como acreditavam os gregos, nas nuvens, outros na terra, acima das nuvens, outros na terra, sim. Aqui envolve panteísmo, universalismo, politeísmo, paganismo em geral. Sim, de fato, existem muitos deuses. É incrível isso aqui. Revelare. Paulo aqui admite que existem, sim, muitos deuses, mas sem entrar em polêmica. Como um Salomão da graça, Paulo não vai explicar o que explicamos nos graus sobre 72 virtudes, 72 hormônios, 72 anjos do bem e do mal, 72 nomes de Deus, 72 deuses, Elohim, do bem e do mal. Espíritos do Criador usados conforme as escolhas dos homens. Preste atenção. Os gnósticos acreditavam em Cristo, no senhorio dele, mas pensavam que Cristo apenas era senhor deste mundo presente. Pois existiam outros senhores, deuses, a palavra Deus, título Deus, significa senhor do céu e da terra, ou da matéria e da imatéria, imortal, em outros planetas, em outros mundos. Olha isso, extraterrestres. Paulo admite que existem esses senhores, está aqui na sua Bíblia, mas não revela aqui que eles não são de outros mundos ou planetas, até porque mundos e planetas, você vai ter que assistir um vídeo grau que eu falei sobre o universo cósmico, que eu falei sobre 3 cosmos, onde eu falo sobre o espelho, o reflexo do macrocosmos dentro do microcosmos. Escuta isso. Ele não vai revelar isso, mas sim espíritos e emanações divinas conforme as escolhas dos homens, árvore da vida e da morte, bem e mal, como já revelamos. Digo isso porque os teólogos são treinados para chamar vocês de gnósticos. Alguém começou a estudar teologia, entrou em site de heresia, seita e herege, ou delta, seita, heresia e herege. É a primeira coisa que você aprende para ser teólogo. Dentro da teologia sistemática, seitas e heresias, primeira coisa, não importa a teologia que você fizer, aonde você fizer teologia, eles vão colocar dentro da tua cabeça, mesmo que você nunca faça teologia, mas que você vá em sites procurar respostas, quem fez aqueles sites, quem fez aquelas respostas, são pessoas que estão envenenadas, contaminadas, eivadas de teologia, portanto tudo é teologia. Aí você aprendeu com elas, tudo que você sabe você aprendeu com elas, aí você vem aqui dizer, o Arquio está ensinando maniqueísmo, o Arquio está ensinando Marcion. Não, Marcion e maniqueísmo é dualismo, não é dualidade. Aí vem aqui, o Arquio está falando sobre gnosticismo, onde você for. Então prestem atenção, evoluam vocês que são do X, muitos vão chamar vocês de gnósticos, mas não tem nada, nenhuma relação entre nós e os gnósticos. Nem microscopicamente há uma relação entre nós e os gnósticos. Os gnósticos falaram alguma verdade, como perpassa a verdade por muitas filosofias e muitos lugares. Não preste atenção. Eles vão ser treinados para chamar vocês de gnósticos. E vocês precisam conhecer isso para refutar suas mentiras maldosas. Na verdade, isso não começou com gnósticos. Os gnósticos apenas copiaram algo que começou muito antes, na Grécia Antiga, quando surgiu o enoteísmo. Na Grécia Antiga, muitos eram enoteístas. Isto é, acreditavam em um Deus, por exemplo, Zeus, mas também em outros muitos deuses.
É a segunda vez que Paulo confirma isso. Nós já vimos isso em Atos Macelerrim, capítulo 17. Procure o capítulo 17 para você ver essa afirmação de Paulo quando Paulo estava ensinando os pagãos sobre... Lá em Atenas ele falou isso, falando sobre os deuses. De fato ele disse, existem muitos deuses. E aqui ele confirma, como está aí no título desse grau, Paulo prova a existência da dualidade. Porque espíritos do bem, espíritos do mal, anjos do bem, anjos do mal, deuses do bem, deuses do mal. Sim. Só que o que ele não explicou, e você vai saber agora, é que essas divindades não são outras. Tudo vem dele. Olha a diferença. Então você tem que saber refutar isso aí, porque vão chamar vocês maldosamente de gnósticos. Aliás, tudo que aparece na Bíblia para o teólogo é gnóstico. Nunca é ele, o Bíblia, o legalista, o fariseu. É sempre os gnósticos. Esse problema dessa carta aqui que estava acontecendo é os gnósticos. Então, presta atenção. Todo rabino que conhecia os mistérios ocultos sabia disso. Portanto, os rabinos da sabedoria de Salomão, e não precisa nem Salomão, Moisés, que conheceu Deus como ele de fato é, a sua ciência dual. Ciência dual. Como é que Deus é? Ciência dual. Lembra de Eva? Lembra do fruto? Conheciam a dualidade, bem como o Deus dos deuses. Se você abrir sua Bíblia agora em Devarim, Deuteronômio 10:17, no Salmo 136, versículos 2 e 3, você vai ver a expressão dizendo... Se você pega esse texto e coloca na mão de pessoas eruditas, vão surgir imediatamente duas interpretações. É fato. A primeira que vai dizer, olha, esses deuses aqui está se referindo aos deuses imaginários que os homens fizeram e que não existem. Só que se você observar com mais carinho, você vai para a segunda interpretação, que é no todo. Você tem que olhar de cima, holisticamente, de ponta a ponta. Quem conhece a Bíblia periciada, de ponta a ponta, vai ver lá Gênesis 6, Gênesis 8, Gênesis 10, Gênesis 2, Gênesis 1, Gênesis 11. Jó, Isaías 45, Amós 3:6 e por aí adiante. E você vai entender essas coisas. Mas é que tem que conhecer para de fato ter a interpretação correta do que Paulo está falando. A teologia cristã e parte da teologia judaica escondem isso. Inventam anjos caídos, Lúcifer e outras cortinas de fumaça para ocultar a dualidade e a existência dos daimons, demônios, espíritos de homens híbridos mortos no dilúvio, como nós revelamos nos graus sobre dualidade. Adquira o livro Sabedoria Suprema X e colhe os 145 graus para entender isso. Antes disso ainda, o Criador já tinha formado o reino das trevas e agora tinha espíritos malignos para aqueles que o rejeitam, escolhendo o mal. Então, tudo isso é representado, alguém me perguntou agora há pouco sobre os 7 espíritos que aparecem no Apocalipse. 7, X, mesmo significado de incógnita, X, Y, Z, poli, muitos. Mesmo significado de todo, mesmo significado de santo, mesmo significado de perfeito. Entende? Então, não há lugar que o Espírito de Deus não esteja, em toda a humanidade, em toda a criação, em todo lugar, em todo o universo. Tudo foi feito por ele. E os seus espíritos podem até fazer o bem, que é aqui que os umbandistas, por exemplo, umbandistas se enganam. São leais, mas não se esqueçam, meus caros umbandistas, eles são vingativos e invejosos. Nós estávamos indo para a casa da Sor Terezinha, numa noite muito agradável, ela, Maria, José, Márcia, Vanessa, e ali, no caminho, nós vimos muitos umbandistas na segunda-feira fazendo suas oferendas nas esquinas de Porto Alegre. Vocês que são de Porto Alegre ou já vieram a Porto Alegre devem saber que aqui, em Gramado também, é o lugar que mais tem umbandistas, mais do que na Bahia, mais do que no Nordeste. É impressionante. Então, meus caríssimos gaúchos, gaúchas, nordestinos que são umbandistas, prestem atenção, ou pessoas do candomblé.
Cuidado! Esses espíritos podem fazer o bem, eles são leais, eles cumprem suas obrigações com relações às oferendas que receberam, aos pagamentos que receberam, mas depois eles são vingativos e invejosos. Eu tive a alegria de conhecer um casal, que devem estar me assistindo agora, lá de São José, Forquilinhas, se eu não me engano, que eles foram do candomblé, da Umbanda, e nós estávamos conversando muito sobre isso. O Emerson também passou por lá, né, Emerson? E tantos que estão no X que passaram por isso, nessa visão. E são pessoas amorosas, íntegras, amáveis. Os umbandistas são leais, são éticos. A maior parte deles, é claro, fazem aquilo com excelência, fazem o melhor. Portanto, são pessoas que, se entenderem essa verdade que anunciamos, a verdade que Paulo anunciou do Cristo original, eles vão ser também os melhores. Quando eles vêm para nos ajudar, eles vêm sendo os melhores, como sempre foram. E é por isso que nós convidamos todos eles para Brasília. Falei para a Ediane, faça convites, entregue em todos os centros espíritas de Brasília. Por conta disso aqui, do amor, da lealdade deles. Mas me escutem, meus caros umbandistas. Cuidado, esses espíritos são vingativos, são invejosos, porque são espíritos de homens mortos, mas não são todos os homens mortos. Não. São espíritos de homens mortos no dilúvio. E essa que é a questão. São espíritos de homens híbridos, porque Deus criou uma classificação de seres híbridos, de espíritos, de daimons, para que ele pudesse tê-los ao seu comando, ao seu dispor, colocando-os em prisão. E não é no inferno, não é no Tártaro, não é no abismo, não é no Hades, não é no umbral, não é no inferno de Dante com 9 camadas, mas é na tua consciência. Sabe onde é que eles moram? Dentro da consciência, da sexta de pessoas egoístas, de pessoas que têm sentimentos ruins, virtudes ruins. De acordo com o sentimento é o espírito. Deus fez assim, Deus faz assim. Um exemplo clássico disso é Saul. Paulo continua. Nós não devemos pensar nesses deuses. Para nós o Criador é único, pois é o Deus dos deuses. O que Paulo está dizendo é, não vamos entrar nesse assunto aqui. Vocês já estão cheios de problemas aí, como é que eu vou explicar isso daqui para vocês? Ele acabou de dizer, nos capítulos 2 e 3, que eles eram muito crianças, para que ele pudesse falar dos mistérios. Lembra? Ele disse, eu sou um professor dos mistérios, dos segredos, das coisas ocultas, do ocultismo. Eu revelo essas coisas. Agora, como é que eu vou falar com vocês como adultos, se vocês ainda são carnais, são egoístas, fazem coisas pueris, infantis? Aí ele diz, ele criou todas as coisas. Nosso único Senhor é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas para vivermos. Jesus Cristo é o próprio Criador em carne. Sei que muitos ainda não entenderam isso. Não entenderam o quê? O que ele vai dizer agora, enfim, depois da introdução, ele vai responder. Alguns, com a consciência contaminada pela Bíblia, no caso aqui judeus, acham que esses alimentos são pecados de idolatria. Não pode comer. Outros ainda estão comendo, pagãos, com medo, ou não comem por medo, pois acham que se comerem estão com isso adorando ainda os deuses. Então nós temos vários tipos de pessoas. Isso está na análise dos códex, dos manuscritos, que geram um versículo dessa forma que você está vendo na Bíblia original Códex. Isto é, aqueles que eram judeus convertidos da igreja de Corinto, que tinham um problema com isso, como nós vimos em Romanos 14. Não pode. Isso é do mal. Isso é do diabo. Ainda não entenderam. O outro grupo de pagãos que estavam comendo achando que são evoluídos, mas a consciência acusava. Quer dizer, não são tão evoluídos assim. Acusava dizendo, será que eu não estou adorando os deuses com isso? Eu não estou voltando a fazer o que eu fazia nas festas religiosas pagãs, que quando eu comia para honrar os deuses. E agora? Ele ainda estava com a consciência pesada, porque a consciência não evoluiu plenamente. E aqueles que não comiam, pagãos, que antigamente comiam, agora cristãos não comiam mais, porque diziam, não vou comer porque eu tenho medo, essas coisas aí são do mal, ou se não são do mal,
eu não vou comer, porque deve ser um erro, deve ser um pecado. Agora eu creio em um só Deus. Entenda. Ambos achavam que estavam com isso errando, pecando. Aí ele diz, não é a comida que vai nos aprovar ou reprovar diante do Criador. Olha que lindo isso aqui. E mesmo assim, ainda tem denominações que proíbem, vocês sabem, bebidas, que proíbem comidas, denominações que criam dogmas e dogmas na graça que nem Paulo ousou criar. O chat está aberto para a participação de vocês nesse grande finale. Não seremos piores se comermos ou não, nem seremos melhores se comermos ou não. Contudo, tenham cuidado para que a evolução que permite a liberdade, a tua Bíblia diz exercício de liberdade, mal traduzido, na verdade está falando em evolução que permite, ou seja, você tem uma consciência tão evoluída que te permite ser livre, que te permite ser convidado por um sogro, pai, vizinho, amigo pagão. Olha, vem aqui, tem uma festa aqui, nós vamos comer. Essa é uma realidade que não é a nossa realidade. Essas questões aqui, para nós, só servem de substantivo, de essência, de espírito. Porque nenhum de nós vive isso hoje. Nós não vivemos isso hoje aqui no Brasil. Dificilmente em algum país do mundo essa realidade é vivida hoje. Tem muitos países pagãos, você vai viver isso entre os índios. Você pode viver isso se você for em alguns países da África, da Ásia, na Índia, por exemplo, na Tailândia. Você vai viver isso. Lá você vai viver isso. Você vai ser convidado para um banquete e tem comidas lá oferecidas aos deuses pagãos indianos, aos deuses do hinduísmo, do brahmanismo. Nessas condições, esse texto é substância para vocês. Se um dia você estiver entre índios, entre pagãos, não tem nenhum problema comer. Agora, para nós aqui, serve para aqueles evoluídos que têm medo de ir na festa com os umbandistas, com o pessoal do candomblé, aqueles que têm a fé espírita do candomblé, ou outras ramificações espíritas, ou até católicos, pessoas que têm pavor de comer diante de imagens, ou comidas que foram rezadas, que foi feita alguma reza católica antes. Esses textos de 1 Coríntios 8, de Romanos 14, são substância para vocês, evoluídos, com medo. Medo é involução. Eu sempre falei isso e é o que Paulo está falando aqui novamente. Medo é involução. Onde tem medo, tem involução. Perca o medo. Evolua. Mas o medo só sai quando a gente aprende a verdade. Aí tira o medo. Nos dá paz. Vocês estão entendendo? Então, eu vou repetir. Não tenha medo de absolutamente nenhuma divindade, nenhuma oferenda. É uma festa? Te chamaram? Não há nenhum problema. Desde que aí vem a restrição do que estava acontecendo lá em Corinto. Contudo, tenham cuidado para que a evolução que permite a liberdade de vocês não seja um obstáculo, um empecilho para os involuídos, que a tua Bíblia sempre vai chamar de fracos. Pois se alguém que tenha consciência fraca, isto é, involuída, ver você que é evoluído, comendo alimentos usados nos cultos de templos pagãos, eles serão induzidos a fazerem o mesmo. Olha isso. Porém, sem a consciência evoluída de vocês. Revelare. Mais uma vez, Paulo está abordando a verdade relativa. Vocês estão prestando atenção que a Bíblia
toda tem verdade relativa, matemática de Deus, 72 deuses, dualidade, tudo que eu ensino, quântica, está em todo lugar. Tudo que eu ensino, Deus não interfere, tudo aqui, ó. A verdade está aqui, ó. É só pegar qualquer Bíblia, só que tem que ser periciada, tem que ser vista, sinônimo a sinônimo com amor. Vê, mais uma vez Paulo está abordando a verdade relativa. Veja, aqui é ventilada a possibilidade de algum irmão involuído, fraco, querer parecer evoluído, entrando em templos ou festas pagãs, onde foram convidados por algum conhecido pagão, e depois a consciência dele acusá-lo, por ainda ter evoluído sua consciência o suficiente, por ainda não ter, evoluído sua consciência o suficiente, cometendo assim um pecado diante de Cristo. Quem está comigo na aula? Viu por que o chat não pode ser aberto? E eu ainda tenho misericórdia de vocês, mesmo depois daquela votação eu abro o chat. Eu fico só vendo como vocês não se dominam. É impressionante. É como se minhas palavras não valessem nada. Os sábios agora, como muitos me escrevem, estão só dizendo assim, não toco nesse chat. Estão sentados em total silêncio, prestando atenção no que eu estou falando. Quando é que vocês vão aprender? Prestem atenção no que eu estou ensinando. Não é porque o chat foi aberto que significa que você tem que escrever. Se dominem. Olha o que Paulo está dizendo, meus caros. Alguém foi convidado por um conhecido pagão para ir numa festa. Vocês lembram que Paulo falou em 1 Coríntios 6, 5 e 6, para termos relação com as pessoas que são do mundo, que são pagãs, para iluminar elas. Então você tem que ter relação com elas. O que você não pode ter relação é com quem você não pode ter relação? Com as pessoas que se dizem cristãs. Esse cristianismo imoral, antiético, pagão, paganizado, esse você tem que se afastar. Agora veja, fui convidado. Vai lá. De repente alguém te vê, naquele dia ou em outro, e diz, por que você estava lá ou por que você está aqui? Não há problema, meu caro. Eu sou livre, eu posso comer o que eu quiser. Não é porque eu estou aqui, eles são pagãos. Eu fui pagão, hoje eu sou de Cristo. Eu sou da graça, eu estou comendo aqui livremente. Qual o problema? Nenhum problema. Isso não é pecado, isso é pecado para ti. Diz, não é? Então se não é, também vou comer. Só que aí come, vai embora e a consciência começa a acusar. Onde é que está o acusador? Na sexta. O que Paulo está dizendo é, beba vinho, beba cerveja, equilibradamente, se você gosta, mas nunca tenha uma vozinha aqui, ó, por menor que seja o volume, acusando. Porque se tiver essa voz foi deixada ali por Deus desde o início, para mostrar a tua evolução, a balança, o equilíbrio. Que se ela está pesando aqui para o lado esquerdo e essa voz tem volume, e quanto maior o volume, maior a involução, é porque você precisa evoluir. E você não pode fazer algo que a tua consciência não aprova, que é o que Paulo falou em Romanos 14. Então Paulo está dizendo o seguinte, quem é evoluído, cuidado, você vai fazer isso na frente dos evoluídos, os evoluídos vão querer também, e vão querer mostrar que são evoluídos e não são. Isso é uma coisa que se nós formos analisar, periciar, olha, dá para aplicar em tudo como substância. Quer ver um exemplo?
Há aqueles que vão na praia. Há alguém que vai dizer, então se pode ir na praia, eu também vou. E aí vão se perder. Eu estou vendo muita gente do X, principalmente Santa Catarina. Santa Catarina me espere dia 29. Que não está sabendo fazer esse exercício da liberdade que Paulo está dizendo aqui. Que é a evolução que me permite liberdade. Então se eu estou na graça e eu estou aqui no Corinto X. Então eu vou poder fazer o que eu quiser. Eu sou livre. Aí porque alguém bebe, eu bebo. Porque alguém faz, eu faço. Porque alguém vai, eu vou. Porque alguém está lá, eu também vou. Eu vou passar aí e te pegar, Emerson. Vou te levar lá em Balneário Camboriú. Isso é muito grave. Porque muita gente que, quando desigreja, quando conhece a evolução, se perde. Se revela fraco. Então vocês que realmente são evoluídos, eu vou dizer uma coisa, são poucos que são realmente evoluídos. Não provoquem os evoluídos. Espera eles evoluírem. Paulo continua. Se provocarem os evoluídos, por quem Cristo também morreu, eles poderão ser confundidos, ficarem confusos e até se perderem. E até serem destruídos. Por causa da evolução de vocês. Por isso que Paulo começou falando de amor. Revelare, por esta razão, Paulo inicia respondendo esse capítulo, essas questões, falando em conhecimento, pois está falando em evolução da consciência. Aí que eu falo tanto em evolução da consciência e vocês dizem, onde é que está isso na Bíblia? Em toda a Bíblia. Romanos 14, 1 Coríntios 8, em toda a Bíblia. Agora Paulo vai falar de matemática de Deus e amor horizontal, como revelamos nos graus. Você quer ver? Paulo continua. Se você provocar os irmãos não evoluídos dessa forma, comendo na frente deles, bebendo na frente deles e dizendo eu sou livre, qual o problema? Poderá ferir a consciência deles e assim estarão ferindo o próprio Cristo que habita neles, que está na consciência deles. Quando você fere um próximo, um irmão, um aluno, como você, alguém do seu lado, você está ferindo o próprio Cristo. Calma, cada um tem sua evolução, cada um tem seu tempo. É verdade que tem pessoas que são apáticas, inertes, não estudam, não evoluem, demoram. Mas calma. Mesmo assim, você não pode fazer nada a não ser aconselhar e dizer, querido, se esforça. É como eu aqui no programa todo dia, se esforça, se esforça. Mas o que eu posso fazer além disso? Cada um domina o seu ego, cada um tem sua consciência, seu ego, cada um vai dar conta de si. A minha parte como professor está feita. Que é ensinar todo dia, evoluam para que vocês tenham paz, para que vocês percam o medo, para que vocês sejam um exemplo, para que vocês sejam diferentes, para que vocês iluminem esse mundo. Vocês iluminam esse mundo. Portanto, se minha evolução ofende meus irmãos involuídos, estou pecando, isto é, estou errando. Do que adianta ter evolução de conhecimento se eu não tenho amor? Entenderam por que Paulo começou dizendo que a verdadeira evolução é o amor? Que é o amor que nos faz evoluir, que é o amor que é a verdadeira evolução, que é o amor que vence o ego, porque Paulo está dizendo o seguinte, conhecimento vocês têm, mas aí vocês ficam egoístas, orgulhosos e dizem, agora eu entendi que sou livre, agora eu entendi que sou desigrejado. Veja que as pessoas não sabem lidar com drogas, com remédios, com o volante, com armas. As pessoas não sabem, poucas pessoas têm domínio sobre uma Bíblia, sobre a sua boca, sobre os seus dedos. Vocês não conseguem nem se segurar nesse chat.
sobre seus impulsos sexuais. Isso tudo é evolução. Prove que você é evoluído assim para mim. Prove que você domina teu ego, teus dedos, que você sabe falar na hora certa, que você sabe... Veja os desigrejados. Aqui mesmo, nesse dízimos. Maikele, calma, tudo tem seu tempo. Aqui, ó, descrição do vídeo. Entre em contato, os contatos estão tudo aqui na descrição, no aplicativo. Alguém fala com a Maikele depois, passa o contato para ela. É isso que eu estou falando, sabe? Calma, calma, tudo tem seu tempo. Bem-vindos, quero vê-los em Balneário Camboriú. Mas aprendam a agirem elegantemente, da forma certa, no tempo certo. Vocês entendem? Eu já estou quase encerrando, quase encerrando. Eu preciso da sua atenção para a sua evolução só um pouco mais. Olha lá, a Mauri fazendo pergunta, vocês não... Você sabe por que eu me preocupo? Não é com o chat que eu me preocupo. Não é com o chat, é com a evolução das pessoas. Parece que não entra no coração delas. Eu estou falando que elas precisam se dominar e imediatamente, enquanto eu estou falando, elas agem evoluidamente. O que tem de desigrejado na internet, ofendendo igrejados, vão lá nos denominacionais, pastores, ladrões. Eu até vou dar uma ideia para vocês, quando vocês forem fazer faixas e manifestações dos Pastores dos Templos, coloque umas faixas assim, ó, com frases de amor, escrito assim: irmãozinhos amados por nós, que ainda estão nas sinagogas cristãs, não nos julguem, nos conheçam primeiro. Coloque uma faixa bem grande escrito isso. Irmãozinhos queridos. O que tem de desigrejado, ofendendo, magoando, dividindo, e eles acham que estão... Porque conheceram um pouquinho de verdade. Veja como Paulo está sendo verdadeiríssimo. Paulo está dizendo que a verdade, o conhecimento, a evolução produz ego. Todos vocês encham esse chat de alguma coisa prestável. Escreva aí. Escreva assim, ó, nesse chat, ó. O conhecimento produz ego. Veja os desigrejados. Teólogos saem por aí com o intuito de humilhar as outras e mostrar que sabem alguma coisa e não sabem nada. Porque não dominam o seu ego, porque é o amor que vence o ego, porque se realmente fossem evoluídos teriam amor, teriam domínio de si mesmo, dos seus dedos, da sua boca. Aí saem do sistema religioso de alguma denominação e ficam julgando, condenando, citando textos para julgar e refutar. Veja, uma coisa é responder pessoas arrogantes que vêm nos apedrejar, são do sistema e com preconceito, vêm com orgulho nos apedrejar porque são maus ou são ignorantes. Outra coisa é vocês fazerem isso nas redes sociais de vocês. Se a tua rede social está cheia desses compartilhamentos com linguagem raivosa, hostil ao sistema, exclua tudo isso, saia disso, espalhe amor, vença a si mesmo. Você está dando para eles a mesma coisa que eles dão. Isso não é metanoia, isso é mais do mesmo, é o mesmo de sempre. Paulo está dizendo, quer ser evoluído? Ame. Pare de ficar provocando pessoas que não são evoluídas. Se você aprendeu que você pode comer de tudo, beber de tudo, que você é livre, que você é da graça, que você tem domínio próprio, que maravilha! Mas do que adianta isso? Você só tem mais evolução, uma vida melhor. Tua vida é melhor, você ilumina as pessoas, você tem mais alcance, você consegue falar com mais pessoas, você não é bitolado, fechado em um domo. Você é uma pessoa que espalha o mundo.
Espalha para o mundo essa verdade. Agora, do que adianta se você não tiver amor? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Façam silêncio agora e prestem atenção. Eu não sei se você está entendendo, mas Paulo está subindo. Paulo está aquecendo. Os graus estão subindo, a temperatura está subindo, até chegar no alcantil, no cume, chamado 1 Coríntios 13. Ele está caminhando, até chegar. Aí quando ele chega lá, ele vai dizer: viu, ainda que vocês conheçam tudo, mas não tenham amor, isto não é evolução. Ele está começando. Ele vai chegar lá, você entendeu? O amor é tão importante que é melhor vocês deixarem de comer alimentos oferecidos aos deuses a fazerem seus irmãos involuídos caírem. Sabe o que ele está dizendo? É melhor você deixar de ir na festa, embora você possa ir na festa pagã, é melhor você deixar de comer aquilo, beber aquilo, se for para você provocar. Se você não consegue deixar de provocar, deixe de fazer então. Ou você sabe beber, comer, ir na festa pagã, ter liberdade, sem provocar os fracos, os involuídos, ou deixa de fazer. Porque se você derrubar alguém, enfraquecer alguém, escandalizar alguém, você perde tudo. Revelare. Em Romanos 14, Paulo fala de outra forma, dizendo, abre aspas, não comam na frente deles para não ofendê-los. E aqui termina 1 Coríntios capítulo 8. Amanhã, 1 Coríntios capítulo 9. Um capítulo muito conhecido, muito polêmico. E depois o 10 e o 11, ceia. O 12, dons. O 13, amor. 14 e 15, fim dos tempos. Aliás, o 14, profecia, reunião, e o 15, fim dos tempos. Tudo está tão lindo. Mas eu fico agora tentando imaginar esse casal que está aí no sofá, assistindo uma Smart TV ou no celular, deitados, em total silêncio. Chegam até a voltar para ouvir de novo, até entender. Essa senhora que está aí com um caderno nas mãos, escrevendo cada frase para entender. Você, jovem, que passa o dia inteiro cogitando, pensando, repensando as coisas que foram faladas aqui. Você que passa o dia inteiro ansioso por chegar a hora do programa, porque dá valor a tudo isso aqui. A minha mente está agora metafisicamente conectada a vocês. Eu estou procurando vocês. Eu estou com os olhos da alma tentando encontrar onde estão essas pessoas que de fato estão entendendo todo esse conhecimento que está sendo dado aqui. Que precioso. Muito agradecido a todos vocês. Amanhã estamos de volta. Faltam 2.600 versículos. Já passaram-se 4.000. Nós vamos chegar lá. Participe das reuniões, dos encontros, das manifestações. Falta um mês para Brasília. Dê seu nome para Brasília. Vamos nos encontrar lá. São 3 dias de festa. Boa noite. Saber bem, o essencial pra vida. Ser sábio é saber se portar, saber perguntar e também responder. Ser sábio é saber
Atenção! Dia 22 e dia 23 de setembro, final de semana, sábado e domingo, manifestação da verdade em várias denominações de Gramado e Canela. Quilômetros e meio de manifestação encaminhada e grande manifestação com muita música e ensino da verdade em frente ao Congresso Nacional. Nunca aconteceu um protesto pacífico desta natureza, deste porte, na história da humanidade, do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, desde 70 depois de Cristo. É o único, é inédito. Faça parte desta história. Não aprendemos os feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Uma criança sorri ao ver um filhote de elefante cair. Ela não tem o que comer, mas mesmo assim nunca pensou em desistir. Eu recebi o bem do Senhor e também receberei o mal. Eu recebi o bem do Senhor e também receberei o mal. Agradecemos a audiência do programa Lux Me Alex, a evolução da sua consciência. Agradecemos os que enviam ajudas para o crescimento da Filosofia X. Filosofia X Organics and Sophia. Todos os vídeos da Filosofia X, você encontra o link dos contatos, demais links importantes e todas as informações necessárias para participar da Escola de Jesus. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude, responda, evolua e produza. X.tv.br. Atenção! Dia 22 e dia 23 de setembro, final de semana, sábado e domingo, manifestação da verdade. E se você quer adorar, olha aí, olhe bem aí do seu lado. Bem alto, vai! Ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu quarto. Aponta pro seu quarto aí! Ele está aí do seu lado. Abrace ele, se você quer. Aleluia! Ele não está dentro. Seu lado. Está aí do seu lado. Se você quer o seu amor é real, amor sincero. Ele escolheu ser amado.
Essa aqui é muito importante vocês fazerem nas manifestações, hein? Você sabia que 15 milhões de pessoas saíram dos templos? Aqui o pessoal vai passando no parque, na feira, e vai lendo a mensagem. Essa aqui tá linda, ó. Olha só. Bem. Vocês viram quantas faixas, quantas pessoas vieram manifestar aqui na capital gaúcha? Rio Grande do Sul tá de parabéns. Tirai daqui estes! Não façais da casa de meu pai casa de venda!